Que a premiação do Oscar é em grandes partes manipulada e tendenciosa, isso todo mundo tem alguma noção. Afinal, as estatuetas douradas são uma forma da academia massagear o orgulho de Hollywood, ou seja, de americanos enaltecerem americanos, ou pelo menos qualquer outra obra de língua inglesa. É claro que isso nem sempre foi tão óbvio e escancarado ao público, até porque hoje em dia existem mais produções de outras nacionalidades ganhando espaço, fazendo com que não haja apenas obras norte-americanas, ainda que elas continuem sendo a maioria e as mais destacadas. Mas é um fato que a premiação do Oscar sempre teve como intuito agradar e destacar o trabalho de Hollywood, ou seja, nunca foi de fato uma premiação 100% honesta e justa. Mesmo quando a obra premiada não é uma obra hollywoodiana, isso ainda tem como objetivo favorecer Hollywood. Esses casos são uma forma da academia passar uma mensagem para Hollywood, como no caso de Godzilla Minus One, onde o filme teve ótimos efeitos especiais, só que não os melhores, mas a academia deu o prêmio para mostrar para Hollywood que gastar muito dinheiro em efeitos não é sinônimo de qualidade. Não só isso, mas eles também mostraram que se Godzilla atingiu aquele nível com o custo que teve, Hollywood pode pegar esse mesmo valor e fazer melhor, afinal eles têm recursos melhores à sua disposição. Porém, uma categoria que é rodeada de polêmicas é a de melhor animação, já que para começo de conversa, a própria academia não dá o devido valor a essa categoria, onde os próprios membros da academia já falaram abertamente que nem assistem às animações, eles apenas se baseiam na opinião de crianças próximas a eles. Se aprofundando nas polêmicas que envolvem essa categoria, não tem como não citar o famoso caso de O Castelo Animado, uma das animações mais famosas e amadas de Hayao Miyazaki do estúdio Ghibli, que acabou não ganhando o prêmio em 2006, onde ele concorreu com Wallace e Gromit: A Batalha dos Vegetais e A Noiva Cadáver. No caso, Wallace e Gromit levou o prêmio e desde então é muito comum achar pessoas que dizem que isso foi injusto, que a academia esnoba os animes e que O Castelo Animado merecia mais o Oscar do que Wallace e Gromit por ser um filme melhor. Daí a pesquisa feita na aba comunidade que não me deixa mentir. Eu assisti novamente os 3 filmes que concorreram ao Oscar naquele ano para poder tirar uma conclusão em relação a ser injusto ou não. E já antecipo, eu respondo: foi injusto o Castelo Animado ter perdido? Eu digo que não. O quê? Eu sei que agora eu vou estar batendo num vespeiro, porque esse é um tema muito sensível, principalmente na comunidade otaku e os fãs do estúdio Ghibli. Mas calma, eu disse que não foi injusto o Castelo Animado ter perdido o Oscar, mas isso não significa que ele não merecia ganhar. O Castelo Animado merecia sim ganhar, porém isso não tira o mérito de Wallace e Gromit: A Batalha dos Vegetais, que na minha opinião, eu vejo ser mais injustiçado que o filme do Miyazaki, já que todo mundo desmerece esse filme, sendo que de forma técnica ele é sim superior ao Castelo Animado, goste você disso ou não. Aspira, tu tá fazendo uma acusação muito séria, hein? Falando um pouco sobre os 3 filmes, começando pelo Castelo Animado, ele é sim um filme excelente em todos os seus aspectos, se destacando principalmente na parte artística, seja pela sua parte cinematográfica, direção ou até mesmo pelo estilo bem característico do estúdio Ghibli. É um fato que esse filme é sim muito bonito, não só pela arte em si, mas também porque é muito nítido que existe cuidado nesse trabalho, é algo feito com esmero. E é muito nítido para o público quando um artista está tendo prazer em realizar o seu trabalho. Outro fator a se destacar nesse filme é a maneira como se trabalha com seus personagens, principalmente o Hall e a Sophie, onde cada um possui um ótimo desenvolvimento, além, é claro, do desenrolar da história propriamente dita. O filme possui o ritmo clássico de Miyazaki de contar histórias, tendo sempre oscilações entre momentos de euforia e mais emocionantes e momentos de calmaria e contemplativos. O Castelo Animado era sim um filme digno de ganhar o Oscar, não à toa ele recebeu uma indicação, o que já é muita coisa, principalmente se levarmos em consideração que naquela época era ainda mais difícil uma animação oriental ser destacada pela academia, por mais que A Viagem de Chihiro já tivesse ganhado um Oscar anteriormente. Mas também não dá para desmerecer os outros 2 concorrentes que estavam nessa disputa, sendo que também são 2 ótimas animações, tendo cada uma delas suas qualidades, além de também serem stop motion, o que também ajuda a destacar, já que é um estilo bem exótico e trabalhoso de animação. Falando um pouco e bem por cima de A Noiva Cadáver, ele é um filme que também carrega características típicas de um diretor, no caso o Tim Burton, além de ter uma história interessante que subverte certos aspectos do nosso imaginário. Esse filme traz aquela coisa de que, e se os mortos voltassem à vida? Como seria se a gente pudesse reencontrar uma pessoa próxima que já partiu? Ou então, como que reencontrar alguém poderia ser ruim, caso tenha ficado pendências entre vocês dois, como acontece com o Lord Barks?
ou então na maneira como ele subverte o conceito entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. No mundo dos vivos é tudo cinzento, é chato, mórbido, as pessoas são apáticas, rabugentas, é tudo sem graça. Enquanto no mundo dos mortos é tudo colorido, as pessoas são bem mais animadas, é um mundo que, ironicamente, apesar de ser dos mortos, é mais vivo que o mundo dos vivos. A Noiva Cadáver é sim uma excelente animação que também merecia ganhar o Oscar, mas agora chegou a hora de falar dele, o elefante branco na sala. O vencedor do Oscar de melhor animação de 2005, goste você disso ou não, Wallace e Gromit: A Batalha dos Vegetais. Dando uma rápida contextualizada para você que não conhece, Wallace e Gromit mostra as aventuras de Wallace, um inventor meio atrapalhado e fã de queijo, e de Gromit, seu cachorro antropomórfico que não fala, apenas se comunica com as mãos e expressões faciais. Os dois personagens começaram protagonizando alguns curtas-metragens, onde alguns também chegaram a ganhar o Oscar de melhor curta-metragem. Até que então, veio Wallace e Gromit: A Batalha dos Vegetais, o primeiro longa-metragem com os dois personagens, e que, segundo seus diretores, iria ser o primeiro filme de terror vegetariano. Nesse filme, vemos Wallace e Gromit trabalhando como antipragas que capturam coelhos que invadem as plantações das pessoas, sendo que nessa cidade as pessoas são fissuradas no plantio de legumes e vegetais, tanto que o evento mais importante do ano é uma competição de legumes gigantes que vai acontecer em poucos dias. Aqui o Wallace tem problemas com a balança, onde Gromit tenta colocá-lo numa dieta saudável, mas Wallace não consegue aderir a essa nova dieta, então ele cria um manipulador mental para fazer com que ele consiga fazer as alterações no seu cérebro para assim não ter problemas com a dieta saudável. Em determinado momento, ele conecta esse manipulador mental a uma máquina de sugar coelhos, onde ele envia suas ondas cerebrais e faz uma lavagem cerebral nos coelhos. Porém, acaba tendo um acidente e um dos coelhos acaba grudando na cabeça do Wallace, e isso faz com que eles troquem partes de suas mentes. Nisso surge o Coelhos-Homem, um coelho humanoide gigante que o Wallace se transforma em noites de lua cheia, que sai devorando a plantação de todos da cidade e colocando a competição de legumes em risco, o que faz com que as pessoas tentem caçar o Coelhos-Homem sem saberem que é o Wallace. Assim, eu sei que um argumento muito usado pelos defensores do Castelo Animado é o argumento de que o Wallace e Gromit é um filme muito infantil, simples e bobo, mas o questionamento que eu deixo aqui é: será que esses são realmente parâmetros para se dizer que um filme merece ou não ganhar um Oscar? Uma coisa que a gente tem que entender é que o simples, o famoso feijão com arroz, não é nenhum demérito quando bem feito. E na verdade, ele pode ser comparado com alguma coisa mais complexa, dependendo, lógico, da proposta das duas obras. Nesse caso, eu não acho justo pegar esse parâmetro porque Wallace e Gromit nunca se propôs a ser uma obra mais complexa, nem nesse filme A Batalha dos Vegetais e nem em seus curtas-metragens anteriores, mas sim histórias mais simples e divertidas para descontrair o público. Outro fator que já vi ser questionado é que Wallace e Gromit: A Batalha dos Vegetais bebe de várias fontes, enquanto o Castelo Animado é um filme mais original. E se você é um dos defensores desse argumento, meu amigo, vai tirando o cavalinho da chuva, porque o Castelo Animado é, na verdade, a adaptação de um livro, então nem ele é 100% original. Na verdade, o fato de Wallace e Gromit pegar várias referências é um dos charmes do filme, já que ele consegue brincar com vários tropos narrativos de filme de terror sem perder a essência de um filme infantil, ou seja, o filme não perder o tom só mostra o nível técnico da direção e do roteiro que ele tem. Um ótimo exemplo disso é como o filme usa a mesma técnica e faz referência a Tubarão de Steven Spielberg, onde o Coelhos-Homem não aparece logo de cara, a gente só vê a sombra dele ou ele de relance, porque o bicho em si não é assustador. Então ele só aparece depois de um tempo, quando a gente já tem todo um clima construído. Para concluir esse vídeo e dando um veredito, foi injusto o resultado do Oscar? Será que foi injusto o Castelo Animado não ter ganhado o Oscar de melhor animação? Como eu disse antes, eu diria que não. 3 filmes que estavam concorrendo, artisticamente falando, são muito bons e estão ali lado a lado. Porém, Wallace e Gromit foi um filme que se demonstrou um pouco à frente em quesitos técnicos, tanto narrativamente falando quanto de forma cinematográfica. O Castelo Animado é sim de fato um filme mais complexo, tanto que ele tem momentos mais contemplativos e melancólicos, personagens mais profundos, mas aí entra o questionamento de que, será que a complexidade é algo assim tão importante para a qualidade de uma obra? Eu volto a dizer que o Castelo Animado merecia levar o prêmio, mas ele não ter ganhado não foi injusto, já que Wallace e Gromit: A Batalha dos Vegetais tem seus méritos, como eu falei nesse vídeo, apesar de ser um filme mais simples. Só que eu acho que entra outro problema, que é o público, que no meu ver se divide em algumas partes, tendo o público geral, que para eles tanto faz quem ganhou,
E o público otaku, que se tratando de animação no Oscar, tem a mania de falar que animes são esnobados e que anime é sempre jogado na sarjeta. Só que eu acho que isso tudo é por causa de outro público, que parte dele faz parte dos otakus e parte não, que é o fã do Estúdio Ghibli, porque esses são os que geralmente defendem que os filmes do Estúdio Ghibli em específico são injustiçados e que eles merecem levar o Oscar de melhor animação todos os anos. Fato é que o prêmio já foi dado e o vencedor foi o Wallace e Gromit: A Batalha dos Vegetais, e você gostando disso ou não, não vai mudar o fato de que o Castelo Animado perdeu e que o Wallace e Gromit foi um filme melhor.